Já, está bem, está a falar, vou falar já. Então o que é que eu vou falar já? Primeiro, só para contextualizar historicamente, estamos numa zona dos antigos contos cistercienses de Alcobaça. Isto foi uma doação no início da fundação da monarquia, ou seja, estamos em 1153, quando estas terras foram doadas aos monges franceses. Isto dentro do contexto, precisamente, do reconhecimento internacional de Portugal, em 1179, pela Santa Sé. E estamos aqui mesmo no espaço, ou melhor, este seria um dos espaços terminais de uma das granjas cistercienses. Só para percebermos o que eram as granjas, eram aquelas áreas que os monges reservavam mesmo para a exploração direta. Não quer dizer que fossem eles a trabalhar, embora os monges cistercienses tinham aquela questão que era hora pela hora, teriam que dar um tempinho de trabalho, mas não era um trabalho, digamos, forçado na lavoura, era um trabalho leve nos jardins e nas hortas, e não estes trabalhos mais violentos. Então tínhamos aqui a granja do Jardim, que é uma das granjas primitivas, é uma granja do século XIII. Eles criam, aliás, os monges instalam-se primeiro de uma forma provisória, enquanto o mosteiro de Alcobaça não está feito. Mosteiro? Não aquilo tudo, não é? Porque o mosteiro foi em construção praticamente quase até ao século XIX. E, portanto, esta granja aqui de Chiqueda é uma destas granjas do século XIII. Aqui onde está estas ruínas desta indústria, estavam depois os grandes sistemas de moagem dos monges. Aliás, eram sistemas de moagem hidráulicos, portanto, lagares de azeite, moinhos. Os monges tinham aqui um dos grandes lagares de azeite, aqui mesmo na nascente, e em todo o sistema do Alcoa até o Alcoa vai mudando de nomes, como esta zona da Serra dos Candeeiros, antes chamava-se Serra de Albardos, e o Alcoa passa, depois por Alcobaça já é o Rio da Abadia e vai se transformando. Em todo este sistema estavam de facto as grandes unidades de produção e transformação do mosteiro. Aqui estava um grande lagar de azeite e um moinho. Um pouco mais à frente, mas nós vamos no sentido oposto, estava a Mãe d'Água. A Mãe d'Água era de onde os monges, através de um sistema que até é difícil de ver como é que eles conseguiram fazê-lo, de onde traziam a água potável, porque os monges não bebiam água do rio. Embora a água do rio, se calhar hoje a água do rio do século XII devia ser 30 vezes melhor do que a água que nós temos hoje nas torneiras, não temos dúvidas nenhumas. Mas mesmo assim eles asseguravam que a água vinha de uma nascente. A Mãe d'Água, ainda existe o depósito, e toda a água depois deste rio que eles faziam como levada, servia um conjunto de anexos, nomeadamente passa na cozinha do mosteiro, a cozinha nova, a cozinha do século XVIII, não para, como diziam de antes, que era para criar peixinhos e para os monges comerem, não, mas era para o alagamento e lavagens da cozinha, era para aquilo que se chamavam as necessárias, que eram as casas de banho dos monges que já tinham princípios de higiene e, portanto, tinham água corrente. Quanto a nível de cultura, provavelmente todo o olival, não este evidentemente já é recente, mas o olival, todo o coberto olival que nós vemos aqui por esta zona já foi colocado pelos monges. Nesta granja, nesta antiga granja, ainda sobretudo na altura, nas idades médias, a cultura do trigo, o nosso milho, que nós hoje temos a nossa broa, não existia, é um milho americano e depois só chega cá no século XVIII e transforma a famosa broa e faz uma revolução da cadeia alimentar e permite que, se calhar, uma grande parte dos que aqui estão existam, porque provavelmente, se não fosse o milho e depois mais tarde a batata, a maior parte de nós não. Se calhar não estava aqui um terço da população ou um quinto dos que aqui estão, não é? E portanto, quanto a nível, portanto, eu estava a falar só, e não vos vou demorar mais tempo, porque a gente quer andar, não é? Temos em relação à questão do vale. Sim. Eu vi agora um prolongamento do maciço calcário. É um prolongamento do maciço calcário. Aqui, estamos aqui numas bocas de descarga, porque uma das questões do caso é que não há água. Em toda a zona da serra não há nascentes. E as populações que aqui se instalaram, aliás trazidas pelos monges, criaram cisternas e os chamados poços rotos, que eram poços também como se fossem cisternas colocados em zonas de argila e que recebiam as águas pluviais, portanto não há águas. Aqui há águas. Aqui é onde vem toda uma rede de alagás e nós vamos chegar.
É uma zona bastante interessante. Mas há toda uma rede subterrânea de algares e de comunicação. E nós vamos chegar a uma zona que é o Poço Suão, que é uma caverna natural e que diz a lenda, e não sei até que ponto, como vou da cidade, ele nunca ouviu o estrondo, mas em anos de grande pluviosidade há uma ruptura e todo o vale é alagado. Nós falamos aqui da nascente, mas há aqui um conjunto de múltiplas nascentes. E, portanto, todo o vale é alagado e torna-se quase praticamente intransitável. Aliás, eles chamavam-lhe, já nas fontes do século XVIII, chamavam-lhe o Poço Suão ou Ão, pelo barulho. Agora, ao suão de suar. Quer dizer, é aquelas coisas que não se sabe. Quanto, não sei se têm algumas coisas mais concretas que me queiram perguntar. Também não quero estar o vale é um canhão fluviocárstico. Sim, mas eu não sou especialista lá sou da história e não das Nós continuamos. Iniciámos com a Fórnia, iniciámos a Rota do Cárstico. Esta aqui é a nossa continuação, é o segundo percurso da Rota do Cárstico que estamos a fazer. Depois iremos outra vez para a Serra da Aira, Candeeiro. Este aqui é um canhão, tudo aparenta, pelo menos pela geomorfologia que ele apresenta, parece um canhão fluviocárstico. Mas nós vamos caminhar ao longo dele e iremos ver. Portanto, apresenta todas as características do facto de ter sido feito por erosão e por uma erosão kárstica. As grutas são, com certeza...